da gente começar a meditar na palavra desertores, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Eu não conhecia esse grupo, o MD7, mas a música não é assim melodiosa, mas eu quero que vocês prestem atenção na letra e no que aparece, que vai mostrar a travessia, todo o processo de Moisés. Preste atenção, assistam. Ainda que esperança pareça sumir, muitas vezes os problemas a perseguir, que tentam nos parar e esmagar ao homem de guerra, podemos clamar uma coluna de fogo entre nós iluminando o caminho de quem sempre está marchando. Então cantemos o louvor da vitória, pois o Senhor Jesus mudou a nossa história. Ele abre caminhos e portas onde não tem. O anjo do Senhor adiante de nós, ele vem. Quem pode ir com o Senhor nos exércitos, que diz ao povo em frente ao mar, é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar, é pra marchar. Ainda que esperança pareça sumir, muitas vezes os problemas a perseguir, e tentam nos parar e afogar ao homem de guerra, podemos clamar. Ainda que esperança pareça sumir, muitas vezes os problemas a perseguir, que tentam nos parar e afogar ao homem de guerra, podemos clamar ao homem de guerra, podemos clamar ao homem de guerra, podemos clamar. Para a gente lembrar do livramento do povo de Israel no deserto. Se a gente
fala muito pouco nisso, as pessoas... Pode acender, Juninho. O Juninho está aí. Espera aí, alguma coisa. E aí eu quis trazer à memória a libertação do povo de Israel, porque vem falar também da nossa libertação. Tem todo o mesmo processo do sangue, do cordeiro e das aflições que nós enfrentamos, inclusive os mares que se apresentam como as impossibilidades dentro da nossa caminhada cristã. E a gente vem falar de um processo que aconteceu ali no meio daquela caminhada, os desertores. Não sei se vocês sabem o que é desertores, é aqueles que praticam a deserção, aqueles que abandonam um exército em meio a uma batalha. O texto nos diz lá em Êxodo 14, os versículos 10 ao 12, assim, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito? Deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles lembram que eles falaram, quando Moisés propôs a ele a libertação, que eles preferiam ser escravos no Egito. E ali, com aquela pressão toda, eles marcham, têm toda a libertação, as 10 pragas que aconteceram, todos os primogênitos morrendo e os deles, ninguém tocando, a coluna de fogo que acompanhava eles de noite, a nuvem que cobria eles durante o dia, toda essa proteção, mas de repente eles se deparam com um mar, um imenso mar à sua frente, e não tem como atravessar. E eles já ouviam mais de 2 milhões de pessoas que caminhavam, e tinha os espias que ficavam para trás, que vêm cavalgando, dizendo, ó, Faraó está vindo aí, se arrependeu e vem matar. E eles começam a escutar os barulhos. Você imagina num deserto, onde não tinha barulho, nada, o barulho das rodas dos carros de Faraó, dos cavalos, os gritos. E eles ficaram aflitos. Então eles se deparam com o mar, para trás do exército de Faraó, e a angústia bate no coração deles, e eles clamam a Moisés. E começam a murmurar. Será que não tinha túmulo lá no Egito? A gente tinha que morrer aqui no deserto? A gente já não tinha dito para você nos esquecer que a gente prefere ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto? Tem uma lenda judaica que disse que muitos desses que clamaram, que murmuraram, abandonaram, eles não ficaram. A Bíblia não relata isso, a Bíblia continua a história e já mostra quando Moisés toca as águas, mas existe uma lenda judaica porque há uma palavra de Deus, nós vamos entender no nosso estudo hoje, na nossa meditação, que há uma maldição, os desertores, e eles saíram, um grupo grande, eram mais de 2 milhões de pessoas, e daquele meio um grupo muito grande, não se sabe quanto, mas quando houve uma revolta no céu, 1/3 abandonou. Então, talvez aí 1/3 de 2 milhões dá o quê, Juninho? Você vai para uns... 650 mil. Olha, no nosso matemático, mais de 600 mil, não sei. Mas um grupo grande abandonou, saiu, desertaram. E existe essa lenda judaica que esses desertores, eles ficaram vagando, perambulando no deserto, e como maldição, eles jamais morriam. Viraram fantasma no deserto. Então existe essa lenda lá, essa lenda judaica que ficou por lá e se disse isso. Mas quando a gente medita no texto, essa aflição que eles tinham, realmente a gente pode até julgar eles assim, né? Por que murmuraram, por que desertaram, por que fugiram? Mas você imagina, você de frente para o mar e atrás um exército que vai te matar, e sede de vingança, e não ia sobreviver ninguém. E a gente se depara muitas das vezes na situação da nossa vida com situações assim, onde a gente se depara com uma impossibilidade na nossa frente. Um mar se apresenta enorme e o exército até a gente fica encurralado. Inclusive eu já trouxe uma palavra aqui chamada encurralada há muitos anos atrás. E a gente se sente assim. E esse sentimento acontece no casamento, acontece no lado profissional, acontece no lado de relacionamento entre pessoas,
no lado emocional, você se depara com situações, quando a pessoa está em depressão, nada mais era se bater numa situação dessa. Ela não vê saída. Você pergunta para uma pessoa deprimida, ele não consegue ver saída. Eu esses dias descobri uma pessoa próxima a nós, uma pessoa altamente envolvida na obra, um guerreiro altamente deprimido. Eu não sabia, está num processo de depressão terrível. Tem mais ou menos 6 meses que não fala. E era pregador da palavra. E o que é isso? Não está vendo saída. Não está encontrando uma saída. Então a gente se depara. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a atitude que a gente tem é de fugir daquela situação. É a separação, o divórcio, é a quebra da amizade, e diversas outras coisas. Você foge daquilo ali. E você foge até da realidade, onde você entra nesse processo psicológico terrível. E o texto, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, falando a respeito disso, de quando nós enfrentamos isso. Para nós não sermos amaldiçoados e desertarmos, fugirmos disso. Lá em Isaías capítulo 31, versículo 1, Deus falando, ele diz assim, ai, quando a palavra de Deus fala um ai, quando Deus pronuncia um ai, é um negócio assim terrível. Significa que o que vem pela frente para quem faz é algo muito ruim. Diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Ele está remetendo, lembrando de tudo o que aconteceu. Eles queriam voltar para Israel, porque em Israel era onde tinha era muito conhecido. Israel não, eles queriam voltar para o Egito. O Egito era muito conhecido pelos cavalos, pelos carros que eles tinham. Então eles queriam voltar para lá, porque lá tinha a força do exército. Lá tinha um grande exército, os homens. E eles não olhavam para Deus e para a força de Deus, por conta da situação. Porque o que eles estavam vendo ali, ouvindo, era o quê? Era o exército do Egito. Então, o que isso vem dizer para mim e para você, que muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando determinadas situações, a gente não olha para Deus. A gente procura força em quê? Em carros e cavalos. O texto não diz assim? Alguns fazem menção de carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas pouquíssimas pessoas fazem menção do nome do Senhor na hora da angústia. Na hora do aperto, na hora da coisa, ele se apega em outras coisas palpáveis. Você procura aquilo que te dá força, aquilo que está aqui na hora. Então é a vingança. Quando você é machucado, o que é que te devolve mais? Você se vingar. Você vê aquilo, mas aquilo não é solução para o seu problema. Aquilo não traz solução. A gente se apega em quê? No dinheiro. O dinheiro é o principal. É considerado como Deus. Quando você está no problema, você acha que a solução do seu problema está em quê? Nas coisas financeiras, na influência de pessoas. Então, quando você está numa crise, você faz de qualquer coisa para fugir daquela crise. E, inclusive, você vende o teu caráter. Porque você quer se apegar àquilo. Quando você está numa questão de matrimonial, o que você faz para resolver aquilo ali? Você não segue, você não olha para Deus e pede ajuda de Deus. Porque você sabe o que Deus vai pedir para você. Oferecer outra face. Suportar. Então você faz o quê? Você apela para o quê? Para outro relacionamento. Você busca fora. A gente busca em carros e cavalos a nossa força. Nós mencionamos o Egito, nós viemos de lá, nós éramos escravos lá no mundo, nas coisas do mundo. Aí nós somos libertos por Cristo, nós caminhamos com Jesus, mas Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo em todos os momentos, eu sou a sua força, eu sou o seu socorro bem presente. Mas, na hora da angústia, na hora de enfrentar o mar, de escutar os carros, a gente quer voltar para o Egito. A gente deseja, a gente não... Eu estou doente, eu não tenho amparo, então eu tenho que fazer de tudo para ter uma cura, e o que vai trazer cura para mim é Deus. Não, é os médicos, é os recursos. É o nosso pensamento. É que nenhum pastor medíocre, para mim um servo de Satã, que todo mundo aqui adora ele, segue ele, mas é um falso profeta, dizendo que se você está numa rua escura, ali tem um carro da polícia, não, ali tem um bandido, e você está aqui, você vai parar e orar para Deus? Aí ele chama a gente de hipócrita.
Ih, tá que você é hipócrita, você vai ligar para a polícia. Ele falou, ora para Deus para ver se você não morre. Isso é o Satanás falando. Que eu tenho que colocar minha força em quê? No homem, porque Deus não vai agir, porque orar para Deus é jogar palavras ao vento, é isso que ele quis dizer. E aí ele fala de prosperidade, ele fala de bênção, e todo mundo segue ele, porque nós somos o quê? Pessoas que colocam nossas forças onde? Em carros e cavalos. Você coloca a tua força em Deus? Então vende tudo que tu tem e dá aos pobres, segue Jesus. Aí Deus vai saber se você coloca a tua força em Deus ou nas tuas coisas. A gente pensa que engana Deus, a gente não engana, querido. Deus conhece tudo, então eu tenho que colocar minha força única e exclusivamente em Deus. Deus acrescenta a mim aquilo que é necessário para me vencer. Aquilo que eu preciso. Mas quando eu vivo minha vida colocando minha força nos carros e cavalos, no material, eu tiro toda a minha crença em Deus. A minha colocação em Deus. Então, se eu estou vendo aqui, é lógico que eu vou orar. Senhor, me protege. A primeira coisa que vem no meu coração é me proteger. Aí Deus dispara e chama a polícia para vir corrigir. É assim que Deus age. Mas a minha esperança tem que estar sempre em Deus. Eu crendo que Deus vai fazer. Eu já contei para vocês. Às vezes eu estava com uma determinada coisa, eu tive que fazer. Ela falou, vai fazer isso aí. Nós vamos comer o quê? Você acha que Deus vai derrubar, vai fazer chover comida? Eu falei, vai. Vai. Então que Deus é esse que a gente serve? Que Deus é esse que a gente serve, então? Que na hora do aperto a gente se desespera. Aí eu não tenho misericórdia. Aí eu piso no pescoço do outro. Aí eu deixo de ajudar o outro. Eu tenho que confiar que Deus vai agir por mim todos os dias. Senhor, o pão nosso de cada dia. E Ele dá o pão nosso de cada dia. Então esse confronto de fé para saber. E Deus coloca. Deixa eu colocar uma coisa para você. A gente é cristão porque a gente está querendo a vida eterna. Porque cada um de nós vai morrer. É do homem. Agora o destino para onde você vai é o que você tem que decidir aqui. De que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo que você quer e perder a tua salvação? Então o princípio nosso é esse, é salvação. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Em quem você coloca? Aí Ele vai saber se você confia mesmo nele, se você crê nele. Ele vai colocar, deixa eu falar. Cada um de nós que nos intitulamos cristãos de frente para o Michael fala lá atrás. Ele vai colocar. Ele vai te encurralar. Ele vai te encurralar. E outra coisa, Ele não coloca uma prova que é mais forte do que você. Às vezes você pensa que é porque você se faz fraco, porque você não olha para o forte. Porque você busca a sua força em carros e cavalos. Então Deus vai colocar. E nesse momento Ele vai saber se você é daqueles fiéis ou você é dos desertores. Mas Ele coloca. Ele coloca frente a frente. Aí eu ou confio em Deus ou me corrompo. Ou eu deserto, eu vou atrás dos carros e cavalos. Eu vou na força do dinheiro, da corrupção, do adultério, da prostituição. Eu me deixo seduzir pelas coisas do mundo. Aí Deus fala assim para eles. E lá no versículo 3 de Isaías 31. Aí Ele diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Você vai para o Egito, aqui, o Egito vai te ajudar, Satanás vai te ajudar, porque Satanás faz maravilha na sua vida. A gente fala assim, Deus dá prosperidade. Não, quem dá prosperidade nesse mundo é Satanás. Todo mundo fala assim, mas eu fiz isso e prosperei. Quem disse que veio de Deus? Mas aconteceu um milagre. Quem disse que foi Deus que fez? Vamos ler Bíblia. Lá está dizendo que Ele vai fazer sinais e maravilhas, coisas fantásticas. Presta atenção. Essa prosperidade que vem para você, te afasta de Deus, veio de Deus? Te tornou soberbo, veio de Deus? Te afasta dos caminhos da palavra, do amor ao próximo, veio de Deus? Quem que foi que prometeu todos os tesouros do mundo para Jesus Cristo? Não foi o próprio diabo? Então tem caminhos que para o homem parecem para o bem, mas no final leva para a morte. Então Deus está falando o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse que você está colocando, eles são homens, não são deuses. O dinheiro, ele não é Deus. Ele faz papel de Deus, mas ele não é Deus. Os cavalos são carne, apodrece, morre, não são espírito.
Porque eu não tenho que ter medo dessa morte, eu tenho que ter medo da outra morte, que me leva para o inferno. Então, aonde eu coloco minha força? Em coisas que se acabam? Aonde eu coloco minha esperança? Nas coisas que perecem? É isso que Deus está falando para Isaías a respeito daqueles que desejam voltar para o Egito. Agora deixa eu te colocar como que acontece o processo de quando a gente enfrenta essas dificuldades. E a gente enfrenta. Você vai enfrentar. E são dificuldades terríveis que você se sente encurralado. Lá em Jeremias, nós vamos ler bastante agora. No capítulo 41, versículo 4, 6, o povo estava passando por sérias dificuldades. O texto diz assim, preste atenção. O povo chega para Jeremias e pede para que ele fale. Ele diz assim, eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então dissera a Jeremias, o povo, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordena por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. Olha a promessa que eles fizeram. Quer seja favorável ou não, nós vamos obedecer. Quando nós entramos na caminhada cristã, nós falamos isso. Nós aceitamos, o Senhor é meu único e suficiente Salvador. É o meu Senhor. Sou fiel a Ele, vou obedecer, e nós dizemos isso a Deus. E aí o povo de Israel estava falando isso para o profeta Jeremias. Pergunta para ele, profeta, o que ele falar, ele vai ser testemunha. Nós vamos fazer, ou favorável ou não, nós vamos obedecer. Aí o profeta diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos deles. O povo estava reclamando que eles estavam diminuindo, eles estavam perecendo, porque se afastaram de Deus. Então eles estavam sendo massacrados. Aí eles pedem para o profeta falar com Deus, para Deus dar uma resposta. E o que Deus fizesse, eles falavam, mas no coração deles, eles queriam ir embora daquela terra inóspita. Eles não queriam mais ficar ali. Eles queriam voltar para o Egito. Ali estava muito ruim. Eles não queriam mais o casamento, Senhor. Ele queria outro casamento. Ele não queria mais essa vida, ele queria morar em outro lugar. Aí Deus responde, se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei. Porque o problema, querido, não é o local, não é o casamento, não é o relacionamento, não é o seu negócio. O problema é o seu relacionamento com Deus, é o que Deus está querendo tratar com você. Deus abençoa em qualquer lugar, não importa o que seja. Deus traz à existência até o que não existe. Não existe impossível para Deus. Mas isso é para quem crê, para quem obedece. É aqui que eu vou edificar. Não tenham medo do rei da Babilônia. Ei, eu vou trabalhar e ele vai lhe ajudar. Não tenho medo do que vocês estão enfrentando. Não tenho medo dessa doença, não tenho medo desses problemas, não tenho medo dessa crise que se aparenta, não tenho medo desse relacionamento não dar mais certo. Não tenha medo de perdoar. Não tenham medo, permaneçam na minha palavra. Permaneça nesta terra que eu lhe dei para vocês. Aí ele continua dizendo, nos versículos 13 e 16. Contudo, Deus falando, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, permanecendo, Deus abençoa completamente. Na palavra, naquilo que ele coloca. Se vocês disserem que não vão permanecer, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouça a palavra do Senhor remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, e a fome que receio os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão.
a gente procura a solução dos nossos problemas longe de Deus. Aonde a gente for, não importa. Ali não tem guerra. Esse casamento aqui vai ser diferente. Esse ambiente aqui vai ser diferente. Eu fico procurando outros lugares. Eu fico me afastando, achando que eu vou encontrar a solução. Não! Você vai continuar morrendo do mesmo jeito. O segredo está em quê? Em obedecer. Permanecer firme aonde? Na palavra. Jamais se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Permanecer firme. Mas tem um mar à minha frente, um exército atrás. Não tem problema. Permaneça firme. Siga na palavra de Deus o que Ele vai colocar. E cada um de nós vai passar por essa dificuldade, por esse problema. Cada um. Então, quando você vai num local que o cara chega lá na palavra e fala assim, não, filho, eis que te digo, Deus tem uma solução para você a partir. Isso não é Deus falando não, querido, isso não está na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Deus tem que falar, filho, permaneça firme. O problema é seu relacionamento comigo. Como é que está? Como é que está você comigo? Qual é a sua confiança em mim? Não, eu confio. Então tá bom, então confia. Bota os cavalos para chegar mais perto. Bota o mar para ficar mais tempestuoso. Bota a fornalha para arder mais. Os 3 amigos de Daniel, eu tenho que mudar o nome, não posso ficar chamando ele de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles 3, quando o rei mandou jogar eles na fornalha, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Cada um que ia lá aquecer morria de tão calor. Mas eles permaneceram, vamos junto. E às vezes quando aperta, a gente permaneça firme. Se não permanecer, vai morrer. A morte chegará. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando vocês forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição, e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Estejam certos disso, eu hoje os adverto. Não vão para o Egito, não vão para o mundo, não adore outro Deus. Coloque a sua esperança única e exclusivamente no Senhor. Deus está advertindo a cada um de nós todos os dias. O que a gente tem feito? Qual tem sido o nosso posicionamento diante das dificuldades? Que testemunho cristão nós estamos dando de confiança em Deus? Você acha que isso que você acha que é a tua segurança vai permanecer? O rico construiu 2 celeiros, novos celeiros. Olhou para a alma e falou, pode regozijar, está aí cheio. Aí Deus falou, tu é bobo, tu vai morrer hoje. E tu vai deixar isso para quem? E o que tu vai apresentar para mim? Não voltem para o Egito. Voltar, desertar, se afastar de Deus é objeto de maldição. Por isso que existe a lenda judaica, que aqueles desertores foram amaldiçoados. Anátema. A palavra de Deus diz que o falso evangelho é anátema. Quem prega o falso evangelho é anátema. Quem segue o falso evangelho é anátema. Maldição. Então, às vezes, a gente quer as bênçãos de Deus indo para a maldição. Não vai. O que é a bênção de Deus nas nossas vidas? É um emprego novo? É o casamento perfeito? É a saúde restaurada? Não, filho. A bênção de Deus na sua vida é a salvação da tua alma. É a gente entender quem nós somos, de onde viemos. E perceber aquilo que foi pregado domingo na igreja. A cidade perfeita ao qual nós estamos. A gente tem vergonha de falar disso. As pessoas têm vergonha de dizer que esperam Jesus Cristo voltar. E você vai morar onde? Vou morar no céu. Não é bobo. A gente procura uma religião pragmática, inteligente, que nos dê respostas daqui, do agora. Mas Deus dá a resposta do aqui e do agora. Ele ensina como a gente conviver bem aqui. Mas Ele coloca um destino para nós.
Então, eu não sei, às vezes, a dificuldade que você enfrenta, mas como você tem enfrentado ela? Você tem permanecido dentro da palavra? Olhe para você. Qual tem sido a sua reação olhando para o mar na tua frente? E para o exército atrás de você? É murmurar? Ou é confiar? É se desesperar? É se prantear? É perder noites de sono? O que te dá tranquilidade? É saber que você tem um Deus que é por você? Ou é nas coisas que você tem? Ou é no seu intelecto, na sua influência? São só homens, não são deuses. São só cavalos, são carne, não são espírito. Onde você tem colocado a tua confiança? Em quem você tem guardado a tua confiança? Numa religiosidade? Isso não vale nada. Absolutamente nada. Nós precisamos guardar nossa confiança em Deus, nos momentos de aflições. Em tudo dai graça. A vontade, o desespero vem, a agonia vem. A vontade de deixar para trás vem, de abandonar vem, de desertar vem. Mas eu permaneço. Você sabe por quê? Há uma diferença muito grande. Aquelas pessoas que chegaram frente ao mar, se depararam com uma impossibilidade gigantesca, eles desertaram, eles foram embora, foram objeto de maldição. Você sabe o que eles perderam? Eles não viram isso. Vocês viram aquela cena do mar se abrindo? Teve um filme aí, bobão, que fez um filme, o vento é um mar, tipo... Não, a palavra de Deus diz que formou duas paredes de água. Duas paredes. A gente fica tentando colocar uma questão lógica nas coisas. Aí, por isso que a gente não tem solução para as coisas impossíveis da nossa vida. A gente quer sempre uma lógica. É por isso que a gente pensa que o marido que não presta pode prestar, a mulher que não presta pode prestar, o emprego que não vale nada pode valer. Porque a gente fica querendo colocar coisas racionais nisso. Não. Nós temos que crer que Deus usa o sobrenatural e é real. Eu sou fruto desse sobrenatural de Deus. Então, aquelas pessoas que desertaram, eles não viram isso. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E quando eles atravessaram, os carros de Faraó foram submergidos nas águas. As paredes caíram sobre eles. Os desertores não viram a bênção. Se tornaram maldição. Você sabe quem recebe o milagre? Só o que crê. Você sabe quem conquista a vitória? Só o que permanece. Aquele que desiste, ele não vai chegar. A palavra de Deus diz assim: Josué, faça tudo conforme a palavra que eu te coloquei. Medita nela de dia e de noite, mas não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se você for firme, você vai alcançar a vitória. A tua vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Basta que eu confie. Basta que eu marche. O mar vai se abrir. Mas só vê o mar se abrir quem permanece. Quem tem estômago para aguentar o barulho de Faraó. Os gritos de coisas absurdas que os soldados falavam. O barulho do mar à sua frente. Mas você confiando. Muitos vão dizer: abandone, 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 vamos junto, vamos junto. Mas você permanece firme. Firme, firme. Só você que permanece é que vê o mar se abrir. É que vê a bênção. Você já escutou um testemunho de um casal de 50 anos de casado, 60 anos de casado? Pergunta para eles como é que foi que eles permaneceram juntos até hoje. Eles permaneceram. Eles permaneceram. Por que vocês estão juntos até hoje? Porque eu não desisti. A resposta é esta. Eu podia ter tido 1000 motivos de desistir, mas não desisti. É assim. Só consegue a vitória quem vai até o final. Quem desiste no meio do caminho não recebe os louros. Acaba.
A gente tem que resistir e até o fim. Não podemos desertar por conta dos problemas. Os soldados que desertavam eram no meio da guerra, quando tinha os tiros, aquelas coisas, eles corriam desesperadamente, eles não iam para frente. Eles voltavam. E por isso eles eram incriminados em corte marcial por deserção. E muito dele a prisão perpétua, inclusive algum deles em outros países orientais a morte. Porque desertaram, se tornaram objetos de maldição. Nós não podemos ser desertores, querido. O cristão, ele permanece até o fim. A palavra de Deus nos diz, ao que vencer, ao que resistir. Como é que está a sua vida com Deus? O seu posicionamento diante do mar vermelho que está à sua frente? Ou não tem nenhum mar vermelho? Deixa eu te falar, se não tem, vai ter. Não é praga do pastor, não. É promessa de Deus. Jesus Cristo prometeu isso para cada um de nós. No mundo tereis aflições. É promessa. Isso aí ninguém pastor prega, né? Qual a promessa que tem na Bíblia? Aflições. O pastor não prega isso. Ou Deus tem uma promessa na tua vida, você vai ser uma bênção. Vai, mas com aflições. Jesus falou para Pedro. Pedro falou assim, e nós que dizemos... Jesus quando fala assim... É mais fácil um camelo entrar no fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É impossível para o homem, mas para mim não é possível. Aí Pedro fala assim, e nós que deixamos tudo por ti? Vocês vão receber 100 vezes mais nesta vida e a vida eterna. E perseguição. Não tem jeito. Nós precisamos passar pela prova. Precisamos mostrar para Deus que cremos nele, confiamos nele. Senão, como é que nós vamos participar desse exército? Então não adianta a gente querer nos enganar e querer participar de igrejinha melodiosa, que coloca que é tudo muito fácil, é só bênção, é balela. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Não se deixe enganar pelas falsas promessas do Egito. Isso não é Bíblia. Bíblia tem muralha, tem mar vermelho, tem gigante pela frente, tem aprovação, mas de todas elas Deus te livra. Ele te coloca, mas já te dá o escape. Basta que você creia. A palavra de Deus diz que nós não resistimos nem o sangue e já corremos fora. Você só vai ver isso aqui. Você quer ver o mar se abrir na sua vida? O que é o mar se abrir na sua vida? É uma mudança completamente. É o que era impossível acontecer se você permanecer firme. Permanecer firme em Deus é cumprir o que está na palavra. É perdoar o imperdoável. É oferecer outra face. É você estar aqui podendo ajudar alguém, você não ajudar. É você ver alguém passando fome e você só tem para você, você deixa de dar para você para dar para o outro. Isso é permanecer em Deus. Isso é permanecer nesta terra que Ele prometeu. Isso é confiar no Senhor. É colocar nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Não desertar. Não desertar. Eu escutei um pastor da igreja presbiteriana falando assim, que hoje os nossos exércitos são exércitos de desertores. Eles estão todos lá, vestidos de soldado, mas a hora que a trombeta toca, corre tudo. Não fica um. Não fica um. O crente não pode passar por dificuldade que murmura, reclama, se deprime. Aí corre atrás de autoajuda, corre atrás de outras igrejas, fica procurando versículos agradáveis na Bíblia. Não quer ouvir a verdade. Firme, querida. Seja firme. Seja como Paulo. Ei, morrer para mim é lucro, vamos embora. Pode vir o que vier. Eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos lá, Senhor. Se eu morrer, vitória para mim. Mas eu vou morrer glorificando. Eu assisti uma cena de um filme hoje, eu achei muito interessante. É um filme, é os vikings, e eles têm dentro dos costumes dele, que para eles merecerem o céu deles, que eles chamam, como é que é o nome do céu dele?
Valhalla, né? Valhalla. Eu sou cristão, não sei falar. Mas eles não podem murmurar na hora da morte. E aí um deles recebe um castigo muito grande. Ele vai morrer e o cara vai abrir as costas dele, arrancar o couro e com o machado vai cortar as vértebras dele. Vai abrir as vértebras dele, tirar os pulmões dele para fora e jogar sobre os ombros. E ele vai ficando ali. Se ele não gritar, ele talvez mereça ir para Valhalla. E acontece isso. E o cara fica ali sentindo dor, tudo, mas ele não grita. Ainda diz para o outro. Tem uma hora que o braço dele cai, o cara vai lá, bota e ele continua. E ele segura. Por quê? Porque ele pensa no paraíso, na salvação dele. E isso é resistir até o sangue. Aquilo ali tem uma mensagem por detrás interessante para nós cristãos. É resistir até o sangue. Murmuramos. Você sabe como é que Jesus morreu na cruz? Gritando? Foi? No açoite romano ele gritou desesperado. Ele ficou como uma ovelha muda. Não reclamou. Qualquer coisinha nossa, querido, falou, pastor, qualquer coisinha, querido. Você quer dar uma volta comigo ali? Eu vou te mostrar o que é problema. Você acha que você tem problema? Esses dias uma conhecida nossa perdeu 2 meninazinhas gêmeas que tinha. 2. Mas no mesmo dia uma mãe perdeu uma filha atropelada. Ela falou, Senhor, ore por ela. As irmãs dela contando para mim que ela falava assim, orando para consolar aquela mãe, que ela pensava que a dor dela era grande. Mas a dor dessa mãe é grande? Não é. Tem outras mães com dores maiores ainda, vendo seus filhos morrerem no tráfico, nas drogas, e não podem fazer nada. E a gente, com qualquer coisinha, estamos querendo voltar para o Egito. E Deus agiu na nossa vida, mas nós estamos querendo voltar para o Egito. Querendo buscar o que no Egito? Querendo o que das coisas desse mundo? Confia, querido, confia firme. Pode deixar o exército farol chegar bem pertinho, pode deixar. Vai para cima do mar. Marche. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Mas tem um momento certo do milagre. Tem um momento certo que o mar se abre. É o momento da fé. No momento que ainda você acha que você suporta, não é esse aí. É aquele que você perdeu as forças. Aí que você é forte. Quando você é fraco, que você é forte. É nessa hora que vem a mão de Deus. É nessa hora que o mar... Não é coisinha, não. É absurda. É um negócio assim que você... aí você vai estar preparado para testemunhar de Deus na sua vida. Então não seja desertor. Desertor tem maldição na sua vida. Aos que permanecem, tem bênção. É questão de fé e apostasia. Você sabe o que é apostasia? Abandono da fé. Não abandone a sua fé. Não corrompa a sua fé. Não venda a sua fé. Firme. Permaneça. Permaneça. Não retroceda. Não desista. Fique firme. Assim você vai ver as bênçãos de Deus chegar até você. E o mar da sua vida se abrir. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Yane, vem cá, cadê Yane? Está lá chamando a Júlia, Júlia. Quinta-feira a gente orou, não foi? Vai fazer cirurgia que dia? Sábado. O pai da Yane, seu Cícero, sábado vai fazer uma cirurgia, algo muito complexo. Mas eu tenho visto ela sempre pedindo oração, pastor, ore, colocando a confiança em Deus. E a gente tem que ter plena confiança no agir de Deus. Quando a gente ora para Deus, a gente mostra a nossa vontade, mas fala assim, não faça como eu quero, mas como tu queres. Confia que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pode até ser não ser o que a gente quer. A gente tem que confiar nisso. Nós temos que ter plena confiança no Senhor.
quando a gente coloca isso na mão de Deus, o que Deus vai agir vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Às vezes a gente se desespera para alguma coisa, mas o que Deus tem para fazer na nossa vida é o melhor. E a gente tem que permanecer. Não podemos perder nossa fé por essas questões. Não podemos. Eu volto a falar aqui da Paulinha, que perdeu as duas gêmeas. Foi um mar vermelho na vida dela. Mas ela só glorificou a Deus. Ela viu que tinha motivos N, incontáveis para agradecer. Aquilo foi uma lição de vida para mim. Então, que a gente possa verdadeiramente confiar no Senhor e em tudo glorificar o nome dele. Porque deixa eu te falar uma coisa, um dia os seus olhos vão fechar, querido. Eles vão fechar. Agora, a grande questão é aonde eles vão ser abertos. Não deixa acontecer que nem um rico, a história do rico e do Lázaro. E quando ele abriu, foi num lugar de sequidão terrível e não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Então que a gente permaneça firme, não importa o que aconteça. Confia no Senhor, apresenta a tua vida no Senhor e fale: Senhor, faça conforme tu queres na minha vida. Do jeito que vier para mim, eu estou contigo. Você crê nisso? Amém? Você segura na mão do Senhor e confia no caminho que Ele vai te levar o seu Pai. Você confia? Amém. Então vamos orar. Eu queria que você direcionasse a oração para o irmão Cícero, o pai da Yane, para fazer isso. Eu confio plenamente que o que eu peço, Senhor, segure na mão e leve o caminho que você quiser, da cura, do milagre ou da sua presença, mas segurando na sua mão. Se Deus estiver segurando a minha mão, querido, eu vou para onde quiser com Ele. Não tem problema. Feche seus olhos aí. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, eu quero te agradecer por mais uma vez a tua palavra se revelar a nós, Senhor, tão forte assim, vem falando conosco, Pai. Para nós, no meio das dificuldades que a gente enfrenta, e temos tantas, Senhor, nas nossas lutas, em tantas áreas, Pai, profissional, na área familiar, Senhor, na área de relacionamento, Senhor, em tudo, na área da saúde, Pai, nos enfrentamos dificuldades imensas, Senhor Jesus. E às vezes as dores, as dificuldades que passamos são tão grandes que nos tende a levar a nos esquecermos de Ti, da Tua palavra, Senhor. Mas hoje Tu nos chamou de volta dizendo: permaneça firme nessa fé, é aqui que eu vou te abençoar. Não tenha medo do teu inimigo, eu sou contigo e sou maior que todos eles. Tu nos chamou, Senhor, para nós voltarmos os nossos olhos para Ti, Senhor Jesus. E voltar os nossos olhos para Ti é fazer conforme Tu tem ensinado que nós façamos, Pai. E assim nós oramos a Ti essa noite, Pai. Faça a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós vamos permanecer firmes, Senhor Jesus. Por maior que seja o mar à nossa frente, por maior que seja o exército nas nossas costas, Senhor, quem está sobre nós é o Deus dos exércitos, é o maior de todos, e é em Ti que confiamos. É para Ti que olhamos, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está a Yane aqui apresentando, Senhor, a vida do pai dela, o Cícero, Senhor, que vai passar por essa cirurgia, essa doença tão terrível, Pai. Mas ela está olhando para Ti, Senhor Jesus. Ela não está olhando para a doença, ela não está olhando para a circunstância, ela está olhando para Ti, Pai, dizendo: Senhor, faça a Tua vontade na minha vida e na do meu Pai. Nós cremos que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Senhor Jesus. E eu peço, o nosso clamor, Senhor, o desejo do nosso coração intimamente é que Tu o cure, que Tu, Senhor, trate ele para que ele venha Te glorificar. Mas o meu desejo maior ainda, Senhor, é que Tu efetue a Tua vontade, Pai. Na vida de todos nós, mas na vida dele, Pai. Que não existe doença maior, não existe impossibilidade maior do que a Tua vontade. Haja, Senhor, naquela vida, Pai. E conforme a Tua vontade, traga a cura, Senhor, traga o refrigério. Ser com cada um de nós aqui, visita cada coraçãozinho que está aqui, Senhor Jesus. Tu conhece cada coração. Que essa Tua palavra trabalhe da forma que tem que trabalhar, eu sei que de formas diferentes na vida de cada um de nós, Pai. A começar em mim. E eu quero Te agradecer, Senhor, porque nós não somos merecedores de tudo isso. Mas Tu, com imenso amor, ainda cuida de cada um de nós. É em nome de Jesus que eu Te agradeço, Pai. Amém, amém, amém.